Você quer 20 reais ou um rolê misterioso? Rolê misterioso. Então toma, vambora. Eu amo vocês, Brasil. Eu te amo, Panini, Globo, Abril. Globo! Oi. Meu Deus. Eu quero ver ela morder seu beijo. Mordeu mesmo. Assim, boa noite. Nesse modo aqui, uma taça divertida e... Tchim, tchim. Que foi, Pietro? Eu quero a bolsa. Quer tua bolsa? Quero. E não é isso que tá aí nas tuas costas, não?